Pode se sentar, por favor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Quem está com a sua Bíblia aí nessa noite, levanta ela bem alto aí, por favor. Levanta ela bem alto com convicção, com certeza. E diga glória a Deus pela palavra do Senhor. Nós amamos a palavra do Senhor. Nós acreditamos verdadeiramente que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Nós acreditamos verdadeiramente que todas as vezes que essa palavra está sendo anunciada, está sendo pregada, está sendo declarada, nós cremos que é o próprio Senhor falando comigo e com você. Então, quando nós temos essa certeza, quando nós temos essa convicção, nós não lemos a Bíblia simplesmente pelo fato de ler, mas a gente lê porque a gente crê e a gente entende que Deus está falando conosco por intermédio da palavra. Até porque a palavra é o meio ao qual Deus se revela para mim e para você. Amém ou não amém? Muitos dizem por aí que ninguém tem o poder de explicar a Deus, mas eu gosto de dizer que a Bíblia, ela tem toda a autoridade para revelar quem Deus é. E Deus deseja ser conhecido por mim e por você aqui nessa noite. Amém ou não amém? Então, se você está com Maranata ardendo, queimando no seu coração, abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo de número 1. Livro de Apocalipse, capítulo de número 1. O último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 1. E eu gostaria nessa noite de meditar, de ouvir a voz de Deus a respeito de quem Jesus é. Quando eu e você sabemos quem Jesus é, quando eu e você entendemos quem Jesus é, quando eu e você sabemos por que Ele veio e por que Ele virá, o clamor chamado Maranata, o sentimento chamado Maranata, ele arde no nosso coração, ele se torna cada vez mais e mais acentuado. E esse texto, especificamente no capítulo de número 1 de Apocalipse, vai trazer uma revelação extraordinária a respeito de quem Jesus é. E eu quero nessa noite começar dizendo para mim e para você que os nossos olhos sejam abertos aqui nesse lugar. Que os nossos olhos sejam abertos aqui nesse lugar, para que nós venhamos ver o Senhor como João teve o privilégio de ver o Senhor. Amém ou não amém? Que os nossos ouvidos estejam abertos nessa noite, para que venhamos ouvir a voz do Senhor aqui neste lugar, e que o nosso coração esteja aberto, com sede, com fome, com um grande desejo, para que a gente possa querer conhecer o Senhor. Amém ou não amém? Então, Apocalipse, capítulo de número 1, a gente vai ler o texto todinho, e eu queria motivar vocês aqui nessa noite o seguinte: quando nós começarmos a fazermos as declarações ou as descrições sobre a pessoa de Jesus, que você simplesmente não leia, mas que você possa aí, cada colocação a respeito de quem Ele é, do que Ele vai fazer, do que Ele já fez, você possa estar dizendo glória a Deus, você possa estar dizendo aleluia, você possa estar dizendo Maranata aqui nessa noite. Amém ou não amém? Olha que a palavra do Senhor vai dizer, Apocalipse capítulo de número 1, verso 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, o seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Feliz, ou mais do que feliz, bem-aventurado é aquele que... Você já está recebendo uma bênção aqui nessa noite, amém ou não amém? Bem-aventurado, feliz é aquele que primeiramente lê. Segundo, os que ouvem as palavras dessa profecia. Deixa eu dizer algo para você, por favor, adolescente, jovem santo. Algo já está sendo derramado da parte de Deus sobre nós aqui nesse lugar, amém ou não amém? Porque Ele está dizendo, bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve as palavras dessa profecia. E também ele tem uma outra atitude, ele faz o quê? Ele guarda, porque as coisas estão escritas nela, e o tempo está próximo. Diga para quem está do seu lado, está chegando a hora. Fala assim, Jesus está voltando. Amém ou não amém?
Vocês acreditam nisso de verdade? Vocês têm essa plena certeza e essa convicção? Então João está dizendo assim, o tempo está próximo. Vamos lá, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, ele declara: graça e paz seja com todos vocês da parte daquele que é, daquele que era e aquele que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e ele nos fez reis e sacerdotes para o nosso Deus. A ele seja dada a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém, assim seja, isso é verdade, nós temos convicção disso. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou irmão de vocês e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, eu estava na ilha chamada Pátimos, por causa de quê? Da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então eu fui levado, eu fui arrebatado em espírito, não carnalmente, mas em espírito, no dia do Senhor. E isso aqui é extremamente importante, essa expressão dia do Senhor, porque João está citando a respeito daquilo que Cristo iria exercer e executar, mediante o que o profeta Joel declarou lá em Joel, capítulo 2, a partir do versículo de número 28, que o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, antes do terrível e grande dia do Senhor. E eu quero crer, eu quero profetizar, na década de 70, vários missionários vieram à nossa nação, chamada Brasil, amém ou não amém? Vários missionários de locais aí espalhados pelo mundo, e esses homens e mulheres de Deus sempre declararam e profetizaram: o Brasil é um celeiro de missionários, o Brasil é um celeiro de missões, do Brasil será levantado profetas, profetisas, homens, mulheres de Deus, para que possam declarar que o dia do Senhor está próximo. Alguém pode dizer: eis-me aqui, Senhor? Então olha o que João está dizendo, no dia do Senhor. E eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, e essa voz me dizia o seguinte: o que você está vendo, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Essas igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E eu virei para ver quem estava falando comigo, e quando eu me virei, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Aqui está falando sobre a divindade de Jesus, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra as 7 estrelas, sabe por quê? Porque ele tem autoridade, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Porém, quando eu tive essa visão, quando eu contemplei, olha que sensacional isso aqui, quando eu vi o Senhor, quando eu vi o Filho do Homem glorificado, qual é a atitude, qual é a ação de João aí? O que é que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você? Eu caí como? Aos seus pés, mas eu caí como morto. E ele colocou a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que você viu, e as coisas que são, e as coisas que depois hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita,
E dos 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais são as 7 igrejas. Amém? Nós estamos diante de um cenário aqui sensacional, porque nós estamos aqui ouvindo uma revelação da parte de Deus, do único apóstolo de Jesus, que não foi morto à espada, ou crucificado, ou diante de uma perseguição. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você que João era um homem tão temente ao Senhor, era um homem que amava o Senhor, era um homem que a Bíblia vai chegar a dizer que tinha o privilégio de ouvir as batidas do coração de Jesus, porque ele reclinava sua cabeça sobre o peito de Jesus. E alguns historiadores vão dizer que o relacionamento entre João e Jesus era um relacionamento de bastante amizade. Jesus o amava de todo o seu coração e João também o amava de todo o coração. E por causa desse amor, João foi levado a essa ilha chamada Patmos e ele se tornou escravo nessa ilha por causa da palavra de Deus. E isso traz uma lição interessante para todos nós aqui, primeiramente nessa noite, porque creio eu que dentro do coração desse homem havia um sentimento, havia um clamor chamado Maranata, amém ou não amém? E quando nós temos um sentimento, quando nós possuímos um clamor chamado Maranata, não importa para onde seremos levados, o céu vai ser aberto para mim e para você, e nós iremos contemplar a glória de Deus. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer que esse homem é levado para uma ilha, para se tornar escravo, mas no pior momento da sua vida, no pior momento da sua história, o clamor que havia dentro da sua alma, do seu espírito, do seu coração, surge com uma força grandiosa, e os céus se abrem e a glória de Deus é revelada e manifesta para aquele apóstolo na ilha chamada Patmos. Você pode estar dizendo assim: pastor, o que o senhor está querendo dizer nessa noite? Eu já quero começar declarando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, e quem sabe você está em Patmos, mas eu quero dizer para você, se realmente houver um clamor chamado Maranata, se realmente houver dentro de você um sentimento chamado Maranata, você pode estar numa ilha, você pode estar numa prisão, você pode estar no pior lugar do planeta, mas os céus irão se abrir e você vai contemplar aquilo que Deus tem para falar com você e através de você, amém ou não amém? Então esse livro aqui, possivelmente algumas pessoas aqui nessa noite já ficaram com medo quando eu falei, vamos ler Apocalipse, porque nós temos uma concepção totalmente equivocada desse livro. Muitos de nós que estamos aqui achamos que Apocalipse é um livro que só vai se tratar a respeito de acontecimentos futuros, mas a gente precisa aprender realmente o que o livro do Apocalipse tem para nós. O livro do Apocalipse é o livro que mais fala sobre adoração na Bíblia, e é o livro do Apocalipse que traz a revelação a respeito da pessoa de Cristo Jesus. E esse homem aqui, ele teve o privilégio de ver Jesus em 3 facetas da sua história. Primeiramente, ele viu Jesus carne, andando no meio deles. Que privilégio de João. Segundo, João viu o Cristo ressurreto. Quando Jesus ao 3º dia ressuscita e vai encontrar os apóstolos, João vê Jesus ressurreto. E agora, no momento mais desafiador da sua vida, João vê o Cristo glorificado. Esse cara teve... foi sensacional isso que aconteceu. Então a gente precisa entender que esse livro tem um propósito. Diga assim, o livro do Apocalipse, ele tem um propósito. Qual é o propósito desse livro aqui? Revelar quem Jesus Cristo é. E ele deseja nessa noite ser conhecido por mim e por você. Porque se a gente não conhecer Jesus, a gente não clama Maranata. Se a gente não tiver intimidade com Jesus, a gente não clama Maranata. Porque Maranata é um clamor, é um sentimento de quem conhece aquela pessoa. Por que eu estou afirmando isso? Porque eu citei na oração, em 1 Coríntios 16, 22, Paulo vai dizer, se alguém não ama o Senhor, seja maldito, anátema. Então quem ama o Senhor é porque conhece o Senhor. E Deus deseja nessa noite que as escrituras possam fluir aqui e que os meus olhos sejam abertos e os seus olhos, e que você veja quem Jesus é aqui nesse lugar, e que você possa desejar verdadeiramente clamar Maranata aqui neste lugar, amém ou não amém? Então o livro do Apocalipse tem um propósito primeiramente de revelar Jesus,
a finalidade, o sentido desse livro gira em torno disso. E esse livro, especificamente o capítulo de número 1, deseja enfatizar a beleza de Jesus, deseja enfatizar a habilidade de Jesus, deseja revelar para mim e para você que nós devemos confiar no seu plano perfeito. Para mim, um dos salmos mais lindos, e eu posso aplicá-lo aqui, Salmos 96, 6, quando a gente olha a beleza da santidade do Senhor, devemos tremer diante dele. E mais uma vez eu quero dizer que Jesus deseja ser conhecido nessa noite. E Ele quer que eu e você, ao vermos a beleza da sua glória e da sua santidade, possamos tremer diante dele. Temer, respeitá-lo, adorá-lo. Então esse livro está enfatizando a beleza, a habilidade e a confiança. E esse livro, como eu falei, ele traz um benefício muito grande para todos nós aqui. Porque mais do que feliz, quem quer ser mais do que feliz aqui? Quem quer ser mais do que ser feliz aqui? Você já está sendo nessa noite, porque você leu, ouviu e você está guardando. E a palavra guardar está relacionada a acreditar. Então quando nós ouvimos, lemos e guardamos, somos abençoados. Então a gente vai observar aqui, primeira coisa nessa noite aqui, somos convidados a profetizarmos a beleza de Jesus. Mas você pode me dizer, profecia não é chegar para alguém e olhar para essa pessoa e dizer assim, nossa, Deus está me mostrando aqui, estou vendo uma chave, viu? Tem uma chave descendo, tem uma chave caindo, e essa chave é uma casa em Cabuçu para você. Você deseja, amém ou não amém? Ninguém quer uma casa em Cabuçu, não? Eu quero. Se você não quiser, eu quero, filho. Então você passa a chave para mim, pode jogar a chave que eu recebo. Quando nós ouvimos falar sobre profetizar, a gente pensa que é dar esses tipos de recado. Mas a profecia bíblica é o que Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Ele vai dizer assim, não apagueis o Espírito. Porque há uma maneira do Espírito ser apagado, como? Quando nós desprezamos as profecias. E qual é a profecia maior de todas? É a palavra do Senhor. Então nós estamos aqui nessa noite, você que tem um clamor Maranata, e você que ainda não tem, mas você vai ver Jesus aqui nessa noite, nós somos convidados a profetizarmos a respeito da pessoa de Jesus. E aonde está essa profecia? No capítulo de número 1, existem aí 18 descrições a respeito de quem Cristo é, o Cristo glorificado, e Deus está te convidando nessa noite a abrir a sua boca e declarar para a sua família, para declarar no seu trabalho, para declarar na sua escola, faculdade, aonde você estiver, quem Jesus é. E quando você declara quem Jesus é, os céus se abrem e a glória de Deus é manifestada. Então olha que lindo, somos convidados para profetizar a beleza e as habilidades de Jesus, quem Ele é. Você sabe quem Jesus é? Para muitos Jesus é um revolucionário. Para muitos Jesus é alguém que veio nessa terra fazer uma revolução. Mas para nós que estamos aqui, Jesus não é um revolucionário. Jesus é o Filho de Deus que veio a essa terra morrer no meu e no seu lugar, para que a ira de Deus não nos alcançássemos, para que nós fôssemos salvos, transformados e libertos, para que um dia a gente possa estar com Ele eternamente. Amém ou não amém? Nós somos convidados a isso. Você está convidado a profetizar quem Jesus é, o que Jesus faz e o que Ele sente. E hoje eu estava pensando nessa citação de Paulo de 1 Coríntios, se alguém não ama o Senhor, e eu comecei a ficar pensando, eu falei, Senhor, eu te amo. E nessa indagação, nesse questionamento, algo saltou aos meus olhos e ao meu coração, é que quando eu entendo quem Jesus é, o que Ele faz, eu odeio aquilo que Ele odeia. Porque se eu não odiar aquilo que Ele odeia, eu não conseguirei amá-lo. E no meu coração não vai ser gerado Maranata.
E nós precisamos, juntamente com João aqui, profetizarmos quem ele é, o que ele faz, o que ele sente. Você já parou para se perguntar o que é que Jesus está sentindo agora, nesse exato momento? O que ele está sentindo agora? Quando nós somos convidados a profetizar, cada coisa que ele é tem uma finalidade e uma resposta para nós que estamos aqui nessa noite. Tudo que está sendo citado aqui nesse capítulo de número 1 tem um propósito, tem uma finalidade. Que tipo de propósito e finalidade é essa? Por exemplo, possa ser que você chegou para Jesus ou até Jesus por causa de uma doença. Você conheceu um Deus que cura, sim ou não? Sim ou não? De repente você estava numa depressão terrível e Jesus te curou, você conheceu um Deus que cura. Quem sabe você estava perdido e você conheceu um Deus que resgata o perdido. Quem sabe você estava preso e você conheceu um Deus que liberta. Então, quando João começa a contemplar o Cristo ressurreto, o Cristo glorificado, isso tem um propósito e uma finalidade: mostrar na palavra de Deus quem Jesus é. Então, nessa noite, pelo amor de Deus, peça ao Senhor aqui neste lugar: Pai, abre os meus olhos, eu quero que tudo aquilo que João viu, eu quero ver também, eu quero desfrutar dessa intimidade, eu quero conhecer cada um desses pontos a respeito de quem o Senhor é. Porque se a gente conhecer Jesus, o desejo pela volta dele vai aumentar. O desejo, o amor por ele vai aumentar. Mas se eu não desejo conhecê-lo, eu não vou clamar Maranata. Será um clamor desconhecido. Então a gente precisa entender isso. E quando nós somos convidados a profetizarmos, a primeira coisa aqui é que ele é a fiel testemunha. Por que ele é a fiel testemunha? Porque podemos confiar em absolutamente tudo que Jesus diz. Amém ou não amém? Você acredita de verdade em tudo que a Bíblia declara? Você acredita de verdade em tudo que Jesus diz? Nós devemos acreditar. Quando ele é, amém, uma fiel testemunha, ou ele é a fiel testemunha, a gente deve ter essa certeza, a gente deve ter essa convicção. A palavra do Senhor vai dizer que, além disso, ele também é o primogênito dos mortos. Nós precisamos ter a plena certeza de que Jesus venceu a morte. Ele é o primeirão. Por que Jesus venceu a morte, pastor? Leia 1 Coríntios capítulo de número 15. Ele venceu a morte com um propósito e uma finalidade. Nós que estamos aqui, nós não fomos criados para a morte. Amém ou não amém? Deus colocou dentro de mim, dentro de você, um desejo chamado eternidade. Fomos criados para sermos seres eternos, mas o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, e a consequência do pecado foi o quê? A morte. A morte nos separou de Deus, a morte nos separou da vida eterna, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. E quando ele morreu, ele ressuscitou primeiro, foi para demonstrar para mim e para você, e eu já falei isso, pode soar redundante, Jesus ressuscitou porque ele matou a morte, para que um dia eu e você também pudéssemos vencer a morte pela autoridade dele. Você já parou para pensar que a gente vai viver eternamente? E ele é o primogênito dos mortos. Se o texto começa dizendo que ele é a testemunha fiel e eu tenho que acreditar em tudo que ele diz, eu creio que ele venceu a morte. E a morte, gente, para nós aqui, pastor, fala sério, fala sobre morte. A morte por crente é você fechar os seus olhos, dormir, e quando você abrir, você está na realidade original. Sabe por que a gente tem medo? Porque é desconhecido e porque nós não aprendemos a respeito do que virá. E eu e você precisamos aprender que ele é a fiel testemunha e tudo que ele diz é verdade, e que ele é o primogênito dos mortos, o primeiro, porque vai ter uma sequência aí e todos irão ressuscitar com ele. Amém ou não amém? Aonde é que está isso? A segunda ressurreição, no mesmo livro de Apocalipse. Na segunda ressurreição, só os crentes, velho, vão ressuscitar. Você já pensou? Que momento sensacional!
a tropa surgindo, né? Jesus chamando, e a galera aparecendo, porque ele venceu a morte para que isso pudesse acontecer e a gente tivesse o benefício da eternidade. Então, o primogênito dos mortos fala sobre confiança, vida eterna, e que nós iremos ressuscitar e viver com ele eternamente. O texto vai também dizer aqui que ele é soberano, porque ele é superior a todos, ele é incomparável, não existe ninguém como ele. Não há ninguém como o Senhor, soberano, Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os senhores. E o texto vai dizer aí também, aquele que era, aquele que é e aquele que há. Na antiguidade, os imperadores, eles gostavam de se denominar, eu sou o cara. Os imperadores amavam isso porque eles queriam ser adorados, eles queriam ser exaltados, eles queriam ser conhecidos por tudo aquilo que eles faziam. E quem não adorava esses caras, perdia a sua vida. Mas quando Jesus se revela para João, porque mais uma vez eu quero enfatizar isso, o livro do Apocalipse não tem a finalidade, ele contém, mas o propósito não é demonstrar as coisas que vão acontecer, é mostrar a pessoa de Jesus. E todos os juízos, tudo que acontece, os fatos, os acontecimentos, são para um propósito, para Jesus aparecer e ser glorificado. Amém ou não amém? Então imagina aí, os caras se exaltavam, os imperadores diziam assim, eu sou. E quando Jesus aparece para João, ele diz assim, manda um recado. Se eles estão dizendo que eles são, eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Ou seja, eu sou passado, presente, futuro. Não há tempo para mim, porque eu sou maior, eu sou soberano. Eu estou acima de qualquer rei, de qualquer senhor. Esse é o Jesus que nós estamos clamando, Maranata. Esse é o Jesus. Ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Eu tenho uma voz de trombeta. Essa voz de trombeta está relacionada ao que é soar um alarme. Quando alguém ouve minha voz, estremece. Quando alguém escuta a minha voz, treme, fica alarmado. A gente precisa estar alarmado, gente, nesse tempo. Não alarmado no sentido de assustado, de ficar, meu Deus, e agora? E agora o que é que eu vou fazer? Não. Esses dias, quando eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram, uma pessoa mandou assim para mim, pastor, eu preciso guardar alimentos, água, para a volta de Jesus. Eu falei para aquela pessoa, você não precisa disso. Em nenhum momento Jesus mandou a gente guardar. Ele mandou fugir. Sim ou não? Ele não mandou guardar, porque a nossa confiança tem que estar nele. E a gente tem muito de teoria de conspiração na nossa cabeça. A gente fica com muita noia na cabeça. Aí a gente vai para as séries da Netflix. As séries só falam hoje de pandemia, de mundo apocalíptico. Esses dias eu assisti um filme que apareceu para mim na Netflix. Rapaz, como era o nome do filme? Eu esqueci o nome do filme. Sei que um negócio atingiu a terra e tinha um tigre, que ele era um tigre tipo mutante, sei lá, umas paranoias de mundo apocalíptico. Mas deixa eu te dizer uma parada que aconteceu comigo depois desse filme. A minha mente começou a ser bombardeada. Eu comecei a ficar assim, rapaz, que viagem é essa? E muitas das coisas que estão fluindo hoje, Netflix, etc., é para gerar desespero. Eu falei, nunca mais eu vou assistir esses filmes. Está amarrado, debaixo de fogo. Queima, Senhor, essa conta, cancela agora. E eu não vou assistir mais esses trem. Porque a minha esperança precisa ser muito maior. A minha convicção, a minha certeza precisa ser muito maior. O meu coração precisa clamar a respeito disso. Então, João, ele tem essa revelação a respeito da pessoa de Jesus. E interessante que ele começa dos versos, versos 4 até o verso 8, ele começa dizendo características, para você ver que os fatos não são tão importantes. Ele poderia começar, olha,
vai ter uma treta no mundo, vamos parafrasear João, né? Vai rolar uma treta no mundo, e o bicho vai pegar, e quem não vigiar vai se quebrar. Dá para fazer um trap nisso aí, né? A galera que gosta de um trap aí, né? E aí não sei o que lá. E tem hora que os caras falam um negócio rápido que a gente não entende nada, né? Aí você só entende o final da frase. Aí João começou com o que é importante. O que é importante? Eu quero conhecer Jesus. Isso é o importante. Eu quero conhecer Ele, porque quando eu conheço Ele, eu não me importo com o que há de vir, porque eu acredito fielmente na pessoa de Jesus. E quando nós temos essa certeza, a gente não tem medo. Dora é testemunha desse tipo de conversa na minha casa. Eu falo para minha esposa direto: tomara que a gente fique aqui na grande tribulação, velho. Tomara que a gente fique. Olha, todo mundo quer ficar, ninguém tá amarrado. Quem quer ficar aqui na grande tribulação? Alguém quer ficar aqui também? Quem quer ir embora, diga amém. Cambada de medroso. Vocês são medrosos, viu, velho? Na moral. Aí eu falei na estante: vocês creem que Jesus é fiel testemunha? Amém. Vocês creem que Jesus é Jesus? Amém. Aí pergunta: quer se mandar? Amém. Não faz sentido, velho. Aí eu falo direto lá em casa: eu quero ficar aqui, velho. Aí a Mel fala assim: Mariano, tá viajando? Eu falo: não, velho. O melhor momento da história, na hora que o negócio vai estar pegando, e eu saindo no meio da rua, olhando pros caras, sei lá, Talibã, seja lá quem for. Jesus morreu por você. Tchau. Tá bom, acabou. Acabou. Tem medo disso não, velho. Mas vai ser o melhor momento da história. Meu Deus, ninguém acha. Eu acho. E eu creio que a gente vai viver os piores dias da humanidade, mas os melhores dias da igreja na face da terra. Eu ainda vou pregar sobre isso aqui, tá? A respeito de que nós, possivelmente, passaremos por esse momento. Eu particularmente acredito. Então, como eu falei, acredito que é o melhor momento da história, porque a igreja madura, a igreja gloriosa, ela vai manifestar o reino aqui na terra. E a gente vai pregar o evangelho a todas as nações. Então, gente, nós precisamos entender que o que é importante é Jesus. Os fatos servem apenas para nos sinalizar em que período da história nós estamos. São ordens cronológicas. Então os acontecimentos, quando Jesus disse que isso ia acontecer, não era para gerar medo na gente. Preste atenção, muda isso na sua cabeça aqui hoje, pelo amor de Deus. Quando Jesus falou assim, ó, vai aparecer o anticristo, ó, vai acontecer isso, não é para a gente ficar, meu Deus, quem é o anticristo? É Obama? É Trump? É Lula? É Bolsonaro? Não! O propósito não era esse. Se você não entender isso aqui hoje, você não vai entender nunca mais. Quando ele disse que essas coisas iriam acontecer, era para um único propósito. Que propósito é esse? Quando vocês virem as coisas acontecendo, rumores de guerra, vocês vão lembrar: o rei está voltando, o rei está chegando, a minha paixão está aumentando, a minha esperança está aumentando, o meu amor está aumentando, o clamor Maranata está crescendo dentro de mim. Os sinais servem para isso. Sinais servem para isso. Quando eu leio uma notícia lá do Oriente Médio, eu não fico apavorado, eu fico: ele está chegando. Qualquer hora dessa aí, ele está chegando. Ele está vindo. Então a gente tem cantado muita coisa profética aqui, mas a gente tem medo. Você já pensou se Jesus se revelasse a você como João? João andou com ele e caiu como morto. Imagine nós aqui. Então você vai perceber que os versículos aqui primeiros vão enfatizar quem Jesus é e a promessa final. Você pode observar que até o verso 8 está passado, presente e futuro aí as colocações. Você pode observar isso aí claramente. E ela termina com o futuro. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Bom, se todo olho verá, eu quero só fazer você pensar. E não vou responder. Você acha que nós estaremos aqui ou não? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: e aí, a gente vai estar aqui ou não?
Fala para a pessoa que está do seu lado assim: se você desceu para o play, aprenda a brincar. Amém ou não amém? Se todo olho vai ver, nós vai dar aqui ou não vai? Vocês estão dizendo aí, eu não estou afirmando nada, só estou perguntando. Aí é com vocês. Então a gente percebe isso, aí o verso 9, João continua, ó. E aí ele vai dizer: eu fui arrebatado em espírito. Não tem como você ver Jesus na carne. Não tem como você passar a semana toda esculhambando, sem ler Bíblia, sem orar, pegando a arniguinha na escola. Tem não, filho. E pegando o orniguinho também. Não tem como. Você passa a semana toda, aí chega na quinta, eu quero ver Jesus. Eu quero Jesus. Aí eu estou pregando aqui, acaba o culto, não gostei do culto hoje não. Sem unção. Sem unção é tu. Sou eu não. Tu passa a semana toda sem orar, sem ler, e tu quer botar a responsa para nós aqui? Só vê Jesus quem anda em? Não tem como, velho. Você tem que caminhar, fluir no Espírito. Você tem que fluir. Então João vai, é arrebatado em espírito, e ele ouve a voz do Senhor. Ele começa novamente a dizer características e fatos. E essa voz era como de trombeta, porque alarmar, despertar. A trombeta no Antigo Testamento tinha uma função de que, quando ela era tocada, era para despertar o povo. Era para fazer com que o povo ficasse alerta. Então imagina só, uma voz de trombeta, João em espírito arrebatado. E aí o Senhor está dizendo o quê? Fique em alerta, não perca nenhum detalhe do que eu vou estar falando para você, daquilo que você já viu. Porque, você imagina aí, 4 ao versículo 8, uma grandiosidade a respeito de Jesus. E logo após, uma trombeta é tocada para quê? Porque o cara provavelmente estava como? Extasiado, mas tipo assim, desperta aí porque tem mais. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você aqui nessa noite: tem muito mais de Deus para mim e para você, amém ou não amém? Tem muito mais. Não para de mergulhar, não para de buscar Jesus, não para de querer conhecer quem Jesus é. Aí ele é levado em espírito, e aí começa a mostrar as igrejas. Ele vira para ver quem falava com ele, e quando ele vira, ele vê 7 castiçais de ouro, e no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, ou seja, o próprio Jesus presente, amém ou não amém? Jesus glorificado, Jesus ressurreto, falando com João. E isso é sensacional demais, porque esse Filho do Homem, anote aí porque não dá tempo, Daniel capítulo de número 7, Filho do Homem está registrado lá, em Daniel 7, está o registro a respeito, né, a profecia. Então, isso aqui está realçando a divindade de Jesus, mostrando que ele é sacerdote, ou seja, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, o homem. Amém ou não amém? Só Jesus. E aí cabelos reflete o quê? Maturidade, o Pai. Além dos cabelos, olhos como chamas de fogo. Purificação. Quem olha para ele não é mais o mesmo. Quem olha para ele não é mais o mesmo. Ontem eu cheguei em casa e a minha vizinha: Mariano, falei, oi. Ela falou assim: menino, tu parece com o Jacó da novela. Eu falei: quem é Jacó? Eu falei: não estou nem assistindo o Jacó da novela, vou ver quem era Jacó da novela. Eu fui ver Jacó. Jacó viu o Senhor, ele lutou. E quando ele lutou, ele nunca mais foi o mesmo. Se você hoje aqui, estou te falando isso de todo o coração, se você hoje aqui decidir em espírito, tiver fome, sede e paixão, o céu vai abrir para você. Mas eu estou dizendo para você de verdade, o céu vai rasgar. Tipo Isaías 64, o profeta ele desejava: se você fender o céu, se você abrir o céu, Senhor. O cara desejava, o cara queria, e a gente precisa desejar. Então os olhos como chama de fogo é purificação, os seus pés como latão
reluzente. Isso aqui eu já estou fechando, olha que lindo. A primeira vez que o evangelho é pregado é em Gênesis capítulo 3, no versículo de número 15. Quando o homem peca, Deus, ele já providencia, ele já libera uma promessa. Que promessa foi essa? Porque a virgem dará à luz, amém ou não amém? E ele será ferido no seu calcanhar. Mas isso aqui é incrível demais. Agora eu estou me sentindo pentecostal, né? Ele terá os seus pés como um latão reluzente. Para quê? Porque ele pisará na serpente e ele vai esmagar. Olha o link aí. Ele vai pisar e ele vai destruir o mal. Ele vai destruir o mal. Então, por que eu estou enfatizando tudo isso? Porque eu quero que você entenda que Apocalipse não é o livro do terror, é o livro da paixão, é o livro do fervor. É o livro que Jesus está falando para a gente. Minhas promessas eu vou cumprir uma por uma. Cada promessa, tudo o que eu falei eu vou fazer. E aí, Voz de Muitas Águas, que fala sobre profundidade. Ele é profundo. Eu tenho mudado todas as perspectivas das canções que a gente cantou durante todos esses anos. Deixa eu abrir a letra aqui para eu não errar. Cadê meu celular? Eu tenho mudado tudo isso, isso tem gerado dentro de mim uma paixão pelo Senhor. Porque quando nós declarávamos canções como essa, a gente apenas declarava para esse presente momento. Porque a gente não estava bem, estava na bad, tinha brigado com o namorado, mandou uma mensagem para o crush, aí o crush não respondeu, aí a gente chegava na igreja na bad, né? Não vou adorar Jesus hoje não, porque eu estou mal, Jesus não tinha nada a ver, um bocado de coisa que a gente faz. E essa canção saltou no meu coração hoje. Ela diz assim: sim, quero sentir suas afeições por mim, não preciso me esconder, oh não preciso mais temer, eu não preciso mais temer, o véu já se rasgou, o caminho você trilhou para me aproximar de ti e poder te contemplar, Quando eu te vejo, João aqui, quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Isso aqui é uma promessa de Jesus. Quando nós estivermos com Ele governando, nós nos tornaremos semelhantes a Ele em caráter, amém ou não amém? Em justiça. E aí há um clamor: eu só quero ver você, eu só quero ver você. Quem tem um clamor maranata, olha para ele e diz assim: Jesus, eu só quero te ver. Como João te viu, eu quero te ver. Para mim, uma das partes mais fortes dessa música é: o que é que os anjos veem? Você já parou para pensar o que é que está rolando agora na eternidade? Primeiro céu, segundo ou no terceiro? O que é que está rolando no terceiro céu agora? Você já parou para pensar? E há uma expressão no terceiro céu: Kadosh, 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 Santo, Santo é o Senhor. Por que 3 vezes essa expressão? Para afirmar, para trazer convicção, para trazer a plena certeza de que Ele não se mistura com o pecado, de que nele não há mancha, de que Ele não há injustiça, de que nele não há podridão, não há sujeira. Ele é separado de tudo e de todos. Então, nesse exato momento na eternidade, o Filho de Deus está sendo adorado, mas que nessa noite também aqui, nessa igreja, aqui nesse exato momento, possa também uma galera apaixonada, sedenta,
pedir para Ele: eu quero te ver, eu quero te ver. Abre os meus olhos espirituais essa noite, porque eu quero ver o Senhor. Eu quero que Maranata possa crescer no meu interior, no meu coração. Eu quero te ver, eu quero te ver. O que os anjos estão fazendo e vendo agora, eu quero ver e eu quero fazer. Eu quero te adorar, Senhor. Peça nessa noite, deseje nessa noite. Bora colocar isso em prática, porque é a melhor parte. A gente não adora para receber a palavra. A gente recebe a palavra para adorar. Porque agora você está entendendo, o culto tem que ser racional, eu tenho que entender. Você está entendendo a importância de contemplar Jesus e o quanto isso vai aumentar o clamor Maranata dentro de você. E finalizo dizendo, tem uma novidade para nós, que nos últimos dias, há uma diferença entre últimos dias e fim dos tempos. Ok? Nós estamos agora em que período? Últimos dias ou fim dos tempos? Já estamos na grande tribulação? Então nós não estamos nos últimos dias. Nós estamos no fim dos... Os últimos dias começam quando a grande tribulação começa. Mas há uma promessa em Joel 2:28. E sucederá que, depois disso, vírgula. O texto responde o próprio texto. Depois disso o que? Quando o povo se arrepender, rasgar o coração e não as suas vestes. Eu estou citando os versículos anteriores. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Acho que isso não te empolgou muito. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E eu só quero fechar nessa parte. Vocês, jovens, terão visões. Eu quero crer que você pode experimentar isso aqui hoje. Os teus olhos serem abertos e você ter uma visão do Cristo glorificado aqui neste lugar. Do Jesus ressurreto aqui neste lugar. Então eu quero convidar você a fazer uma oração hoje. Sabe, não é oração boca para fora, velho. É essa oração, e se possível for, pega até tua Bíblia, se faltar palavras. Pega a Bíblia e comece a dizer o que João viu. O Senhor tem olhos como chamas de fogo. O Senhor tem uma voz como de muitas águas. O Senhor é aquele que era, que é, que há de vir. O Senhor morreu, mas ressuscitou. O Senhor é poderoso, o Senhor é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas nessa noite, deseje ver Jesus. Quando nós cantarmos essa canção, a gente vai cantar Só Quero Ver Jesus. Porque o Espírito Santo falou no meu coração, não tenho problema em cantar músicas com você. Mas quando nós deixamos em algumas canções isso solto, só quero ver você. Você quem? Às vezes você quer ver tanta coisa, mas nós devemos especificar quem nós queremos ver. Eu quero ver Jesus. Alguém quer ver Jesus aqui neste lugar? Eu quero ver o Senhor. Então eu quero desafiar você agora a tirar um momento de adoração.